Em nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Emmanuel comenta na lição 119 do livro Caminho, Verdade e Vida, Glória Cristã. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição de glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade dos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, e as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões de proselitismo. Num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre ao lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Emmanuel faz uma comparação hoje das glórias que a gente considera terrestres para a glória do Cristo, a glória cristã. Ele vem dizer que a glória cristã ela não está sujeita aos palcos da vida, às exibições. A grande maioria das vezes ela vai acontecer no campo interno sem ter testemunhos. Então, a grande maioria das vezes mesmo. Aliás, o que acontece é o contrário. A maioria quase absoluta daquelas que estão tendo testemunho não são necessariamente glórias cristãs, como a gente pensa. Porque ele vem dizer para a gente aqui, né, o que a gente considera glória nesse mundo? A batalha sangrenta, glórias sangrentas da luta homicida. Foi uma durante muito tempo. O poder, a autoridade. Glórias da avareza nos cofres, a pessoa fazer fortuna na terra. O terceiro, orgulho dos pergaminhos, desses diploma de doutor, de mestrado, disso, daquilo que precede o sepulcro. E ele fala, a ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias e as religiões nessas pompas todas que acontecem também na maneira de converter os seus fiéis, nos proselitismos. Mas o campo da glória cristã mesmo, de verdade, só quem conhece é aquela pessoa que está vivendo. Cada um sabe onde dói o seu calo, cada um sabe a parcela de renúncia que está tendo que fazer, a disciplina que está tendo que desenvolver para poder estar em sintonia com o Mestre. E a gente sabe que a luta ela é grande para qualquer pessoa que esteja aqui na Terra. Todos nós temos muitos defeitos. Então, mas ele bota aqui, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona e nem pode subtraí-la. Ela é conquista interna, ela é uma conquista nossa com relação ao Pai, com relação aos reinos, né, com relação, quando fala de reinos, né, a gente usa esse termo ainda que é arcaico, mas está querendo dizer o quê? Tá, reinos porque na época se falava em rei, na época do Cristo, por isso que ele fala que meu reino não é deste mundo, bem-aventurado, né, aqueles que são assim, assado, porque vão herdar o reino dos céus. Mas ele está falando o seguinte, as várias moradas da casa do Pai. E o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo vivo. O que isso a gente pode dizer? Ó? Aqui na minha consciência eu sei aquilo que eu já consegui reformar e aquilo que ainda falta reformar. E na minha consciência de morador aqui de um mundo de expiações e prova como esse, eu sei que tem coisa que ainda falta fazer reforma, eu sei que todos que estamos aqui temos problemas sérios, os problemas eles só estão controlados, né, mais ou menos disciplinados, porque a gente estuda que reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Esse esforço ele vem acontecendo
Mesmo que às vezes a gente tenha uma derrapada daqui e outra dali, mas só nós mesmos somos testemunhas das vezes que a gente resistiu, das vezes que a gente conseguiu ocupar a nossa mente com outras tarefas e das vezes que a gente colocou até mesmo a nossa energia para utilidade de uma outra coisa, de um bem geral de algumas pessoas também. Só a gente sabe, só a gente tem essa noção. Agora, o mundo nosso aqui está preparado para olhar e para te julgar por aquele momento em que você teve esse deslize. Então a gente tem que estar muito preparado. O Emmanuel teve uma sequência de lições aí desses estudos que vem preparando a gente para isso, vem preparando que até mesmo quando você começar a acertar 100%, as críticas vão ser muito grandes e a gente tem que lembrar do que aconteceu com o próprio Cristo, com o próprio Jesus também, quando ele veio aqui à Terra. Né? Uma maneira, ele não teria motivo nenhum para ser condenado do jeito que foi e aconteceu todo aquele martírio com ele. Então o martírio vai aparecer também, vão aparecer as calúnias, as difamações e muitas delas, né, até, vamos botar assim, nem caracterizando calúnia e difamação, porque vai ser dizendo respeito a coisas que realmente a gente fez. Porque aqui na Terra a gente vai ter essa oportunidade, todos nós, né, de num determinado momento a gente conhecer o Cristo e a gente começar a modificar o nosso comportamento a partir do conhecimento do Cristo. Mas até que essa modificação aconteça, algumas atitudes ainda vão acontecer ainda e a gente vai estar sendo julgado por essas atitudes. E tem que entender isso como um procedimento normal, com tudo que acontece aqui na Terra. É normal ainda o comportamento do ser humano ser dessa maneira. Mas a gente pelo menos já começa a ter essa noção da glória que o Emmanuel está falando aqui hoje. Porque essa glória que ele está falando de hoje, a gente tem as glórias aqui da Terra, tem as conquistas materiais, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas nos preparam para as conquistas espirituais que virão daqui para frente. Então inicia no lado material, para daqui a pouco a gente estar no lado moral também. Agora, quando a gente chega do lado moral, gente, tem conquistas que a gente olha para a gente, mas isso aí mas não me pega, mas nunca mais. E quando isso acontece, é uma alegria muito grande para a gente. Aquela vitória mesmo sobre o homem velho, o melhor, como diz Joana de Ângeles, né? A conquista do homem velho. Alguns daqueles defeitos que a pessoa pode colocar na nossa frente quantas vezes for, que a gente fala, não, isso aí ficou no passado, isso aí eu não tenho mais condição, não tenho mais estrutura nenhuma para esse tipo de comportamento, nenhuma. Isso aí ficou lá em Roma, ficou em Grécia, ficou naquele passado nosso aí, nas encarnações lá atrás. Agora não tem mais condição nenhuma de a gente estar tomando partido disso e cometendo esses atos ainda, essas atitudes ainda de violência contra nós mesmos e contra o próximo. Essa é a melhor de todas as vitórias. Então vamos pensar aqui, né, todos nós, né, como deve ser e como vai ser em breve a nossa alegria de saber que a gente esgotou os limites que existem da prova que a gente está vivendo agora. Então a gente conseguiu aprender totalmente, segue em frente, teve aprovação, vamos para outra matéria aí para frente. Vamos continuar o nosso processo de formação enquanto espírito, que ele só termina mesmo, a gente só ganha o diploma simbólico quando a gente chegar ao espírito perfeito. Então a gente continua de degrau em degrau, seguindo. Essas são as glórias. E essas glórias, elas não vão ter testemunhos, inclusive de pessoas que estão dentro da nossa casa convivendo com a gente. Aquelas pessoas que exigem, às vezes, a prova exterior. Não vai ter. Vai ter aqui dentro da gente mesmo, porque a gente muitas das vezes consegue disfarçar para a pessoa que está convivendo com a gente durante anos uma determinada mágoa, mas se a mágoa não foi resolvida dentro da gente, a gente não conseguiu, foi na verdade glória nenhuma. E algumas vezes não, algumas vezes a gente já está pacífico, já está bem tranquilo, aquilo está bem resolvido e a gente tem aí liberdade para caminhar para frente, para o alto e está buscando novos degraus daqui para frente. Então vamos meditar bastante nisso, né? Essas glórias que tem aqui na Terra, elas são importantes também, para mostrar daqui a pouco qual é a glória de verdade. Mas a glória de verdade é aquela da minha consciência que conseguiu atingir
o dever e o aprendizado que eu tenho aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.